amiguinhos do vlog do Zé aqui. Hoje com a Canon EFS 1022 f3.5 4.5 USM, que é mais uma lente que a gente fala aqui da linha exclusiva do crop da Canon, equivalente aos 16-35mm que a gente tem lá no full frame na linha profissional. Uma lente aí muito específica para você trabalhar com as linhas da composição, principalmente em arquitetura, paisagem, se você quiser colocar bastante coisa, brincar com as proporções de distância, com montanha, céu e pessoas. E chegando nos 22mm, que seria o 35, que é interessante inclusive para você fazer street shooting, tudo aqui numa lente zoom com abertura variável, motor USM. Vamos começar então abrindo a caixa para vocês conhecerem essa lente, né? O EFS aí, que é exclusivo do crop, né? O crop que a gente tinha T2i, T3i, T4i, 60D e 7D. O S aqui que é de short, né? Ela foca um pouquinho mais próxima do sensor e ela não pode ser usada nas câmeras full frame, né? Apesar dela montar, ela não pode ser usada porque ela tem um anel de borracha aqui exatamente para focar mais perto do sensor. E se você montar num corpo full frame com uma 5D, uma 6D, uma 1DS ou uma 1DX, você pode correr o risco aí de estragar o seu espelho. Essa lente aqui ela foi fabricada especificamente para o sensor APS-C no crop. Bom, a primeira coisa que você nota quando você tira da caixa, que ela é uma lente muito bem construída, né? Em 385 gramas. Não é das zooms mais leves, mas um prazer de usar. Num corpo totalmente feito de plástico aqui com mount de metal, com um design de zoom aqui que ela não expande, né? Você vê que dos 10 ao 22 ela não expande, então é um barrel só de plástico que é muito robusto, né? Ajuda aí pra gente ter essa sensação de ser uma lente muito bem feita. Aqui uma lente de operação também muito simples, ela vai do 10 ao 22, super rápido aqui, super macio de usar. Você vê que ela mexe aqui dentro, mas não acaba saindo. E aqui atrás ela tem um focus ring também muito macio e emborrachado, muito bacaninha de usar, com sensor, aliás, com um sistema ultrasonic, né? Que é aquele sistema super rápido e silencioso que a Canon usa. E, inclusive aqui, pelo que eu estou notando, com full time manual, né? Mesmo aqui quando está no manual, no automático, ela continua movendo aqui o sistema de foco manual. E se você quiser usar só o manual, você move aqui, ela faz o mesmo movimento. E, gente, esse daqui é o design da lente, né? Aqui na frente ela aceita filtros de 77mm, que são bem grandes, né? Tomem cuidado aí com a profundidade do filtro, porque como ele mexe aqui dentro o barrel do zoom, pode ser que se você usar um filtro muito grosso ela bata, mas aí não é uma preocupação. E essa daqui é o design da nossa 1022. A Canon não te dá nada na caixa, nem um HUD e nem um pouch. Vamos montar aqui na nossa 60D para vocês terem noção do tamanho. Essa daqui que é uma lente que está a par, né, com o restante da linha EFS e um pouco mais otimizada para o crop, né? Seja 1755 ou mesmo as 1785. Essas que tem o zoom ring, um ring dourado aqui na frente, que é bem construída, tem o preço que acompanha isso. E essa daqui é a 1022, um prazer de usar. Vamos falar da qualidade para quem é essa 1022. É o vlog do Zé. Um grande beijo para vocês e até já já. Bom, vou falar da qualidade de imagem aqui da EFS 1022 3.5 4.5 USM, que é uma lente zoom ultra wide angle, equivalente aí aos 16-35mm no full frame, que me deixou um pouco preocupado, né? A gente já viu a 16-35 2.8 LUSM aqui no vlog do Zé, e foi uma das poucas lentes que eu comecei de fato a falar mal, que ela não tem qualidade de imagem muito boa nas bordas, principalmente nessa abertura máxima. E para minha felicidade isso não se transcreveu aqui na 1022, uma lente aí com um design de 13 elementos em 10 grupos, 3 deles aspherical e um deles Super UD, que é a mesma coisa que eles usam praticamente na série L, que entrega aí uma qualidade de imagem muito boa para o sistema crop. Então, começando lá em 10mm, a gente tem sim um pouquinho de distorção do tipo barrel, que é típica das lentes wide angle, que é muito fácil de corrigir via software, e ele vai sumindo a partir dos 14mm e completamente invisível até os 22. Nitidez em f3.5 é razoável no centro do quadro, com perda visível de detalhes nas bordas, típico de qualquer equipamento na abertura máxima, mas muito menos que o comum, já que estamos falando aí de uma lente que começa nos 3.5. O desempenho da relação bordas e centro é parecida com o restante da linha EFS, e fechando para F4, F5.6 até F8,
há uma melhora significativa no perímetro do quadro, então lembrem de fechar nas situações de paisagens, interarquitetônicos, enfim, qualquer quadro que exija detalhes na foto inteirinha. Não encontrei Chromatic Aberration axial em nenhuma das minhas fotos, o que é bom caso vocês queiram usar o foco mínimo de 24 cm para desfocar o fundo em abertura máxima. O bokeh aí que não é a grande forte de nenhuma, wide angle, com muita repetição de linhas e pouca cremosidade, apesar do sistema de blades redondo dessa abertura aqui. Chromatic Aberration lateral, que são aquelas linhas magentas e verdes em áreas de muito contraste, estão presentes como em qualquer outra wide angle e também facilmente corrigível via software, como eu sempre falo aqui para vocês. É só ir lá no Photoshop, clicar Remove Chromatic Aberration e essas linhas somem. Ele está presente principalmente em 16mm, em 10mm, sumindo gradualmente até os 17. E depois disso até os 22 ele também some, não dá para ver. Aí apresentando um desempenho muito bom para uma lente do sistema APS-C, que leva a gente para a pergunta para quem é a EFS 1022 f3.5 4.5 USM. Bom, o pessoal do crop da Canon que quer uma zoom wide angle para fotos mais dramáticas nessas distâncias, não olhe para outro lugar. Eu sei que nós temos opções muito mais baratas em outros fabricantes, notavelmente a Sigma e a Tokina, mas eles são só isso, opções mais baratas e que não entregam o mesmo desempenho de uma lente First Party que casa muito bem com a T2i, T4i, 60D ou 7D. O pessoal que trabalha com arquitetura e cidades também é uma lente quase obrigatória para explorar linhas diferentes na composição, ângulos diferentes em arquitetura, a relação de tamanho e espaço dos itens, enfim, tudo o que eu sempre falo aqui de lentes wide angle, já que esta é a quarta opção e uma distância que eu gosto muito de trabalhar, ela é bem dramática. Por fim, o pessoal quer diferenciar algum trabalho pela distorção tão grande angular das linhas, brincar com a composição, colocar muitos elementos no mesmo quadro ou fotografar em lugares muito apertados, também vão gostar da Canon EFS 1022 f3.5 4.5 USM. E, gente, esse foi o vlog dessa lente, uma lente que eu adoro, eu acho que ela é básica para todo mundo que quer montar um kit completo no crop, né, que essa daqui ela termina próximo dos 18, né, que a gente tem 18 várias coisas, 1855, 18135, 18200, e esse daqui você vai dos 10 ao 22, que vai te dar uma equivalência aí dos 16 aos 35, e seria um kit perfeito, né? A dona dessa lente, que é a senhora minha mãe, ela tem a 10-22 e a 18-200. A 18-200 que a gente viu é dela. Então ela tem um kit completo aí que vai dos 10mm até os 200, que é muito bacana e eu recomendo para todos vocês que queiram aí começar a diferenciar o trabalho. Depois que vocês compraram a 50 1.8, que tem grande abertura, uma boa opção para aumentar o kit é pegar uma ultra wide angle. E essa daqui é uma zoom que entrega qualidade de imagem muito bacana. Bom, vamos aos beijos do penúltimo vlog, que esse aqui é um vlog que eu não anunciei pra ninguém que estava sendo feito, ele vai sair junto com a Sigma, mas o vlog da C3 eu tinha postado 2 vídeos, um que estava com problema na trilha, e o primeiro deles teve aqui um abraço pro Robson Cuff, o Matheus Kraus, o Gabriel Barreira, o Danny Williams, o Marcelo Fernandes, o 50RI50, o Bruno Diz SRS, o Cícero Oliveira e o Gilberto Silva, e um abraço pro Dunga Soul do Facebook. Nós estamos aqui no YouTube, vocês podem ver todos os outros vídeos aqui no canal, no youtube.com/vlogdozac. A gente também está no Vimeo, com uma qualidade um pouquinho superior que aquele site faz na compressão dos arquivos, sociáveis no Facebook e no Twitter. Vocês podem ver todas as fotos no Tumblr, que tem o Pixel Pip, que eu dou uma ampliação máxima em crop 100% de todas as fotos, o Flickr e o Instagram, que eu estou fazendo a fotografia de rua lá com a Galaxy Camera. Esse é o vlog do Zé, adoro todos vocês, voltamos a falar de lentes, nós temos muita coisa ainda esse ano. E um grande abraço, um grande beijo, adoro todos vocês e um de sempre.